Meus amigos, tudo bem? Processo Civil, concurso escrevente técnico TJSP. Vamos lá, estamos falando de recursos, estamos falando agora do artigo 1007. Falávamos no vídeo passado que quando você for entrar com recurso, você precisa, junto com a interposição do recurso, provar que você recolheu, que você pagou as custas. O nome dessas custas todas para recorrer, a gente já deu o nome de preparo. Beleza, sabemos disso, vimos no vídeo passado. Veja só, no 1007 diz claramente que quando você for recorrer, você tem que apresentar o preparo quando exigido pela legislação pertinente. Por que que tem essa expressão? Porque existem pessoas que não vão pagar o preparo. Olha só, vamos agora para o parágrafo 1º do artigo 1007 do CPC. Diz assim, ó, são dispensados do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, algumas pessoas. Algumas pessoas privilegiadas? Não sei. Eu faço parte de uma dessas pessoas como procurador. Olha só, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Então veja só, estão dispensados do preparo, ou seja, não tem que pagar, não tem que, quando forem recorrer, apresentar o comprovante dessas custas, inclusive não precisam apresentar porte de remessa e retorno, pagamento dessas custas. Quem são essas pessoas? MP, Ministério Público e os entes públicos, União, Distrito Federal, estados e municípios, e suas respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. Quem que goza de isenção legal? Por exemplo, quem tem direito à justiça gratuita, tá? Então essa é uma possibilidade. Então você não tem condições de pagar um advogado, você vai até a Defensoria Pública ou vai até a OAB e há uma indicação de um advogado para você, e você, se quiser recorrer, você não precisa fazer esse pagamento, porque você é isento desse pagamento se você for beneficiário, por exemplo, da justiça gratuita. O que é que pega aqui? Primeira coisa, vamos lá. O que é que pega aqui? Uma perguntinha safadinha de prova, que está aqui, ó. Aqui está a pergunta, e respectivas autarquias. Por quê? Você vai estudar, se já não estudou, vou fazer aqui uma observação, né? Então olha só, atenção. Pertencem à administração pública os municípios, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Pois bem, preste atenção. Quem está dispensado do preparo e inclusive das despesas de porte de remessa e retorno? União, Distrito Federal, estados, municípios e respectivas autarquias. Portanto, outros que pertencem à administração pública, a princípio, segundo o Código de Processo Civil, não estão dispensados do pagamento. E aí, qual é a questão do concurso? A questão do concurso é essa aqui, ó. Estão dispensados. Então, segundo o CPC, Código de Processo Civil, estão dispensados de preparo a União, Distrito Federal, os estados, os municípios, as respectivas autarquias e fundações. Então veja só, pode ser que num descuido conste lá para você assim, isso aqui estará errado. Por quê? Porque fundação não entra, tá? Eu já vi questão assim, de um examinador safadinho que quer fazer isso com você, passar a perna em você. Então só preste atenção. Quem está dispensado? Ministério Público, ok. União, Distrito Federal, estados, municípios e suas autarquias. No Código de Processo Civil não tem nenhuma outra pessoa jurídica ali, de direito público. Então não dá para colocar fundações, sociedade de economia mista, etc. Não dá para colocar. São só as respectivas
Autarquias, por favor. Ah, o que é autarquia, etc. Para agora a gente não tem interesse em saber isso. O que você precisa entender é que a pergunta do concurso pode estar aqui. Tá? Então, beleza. Então, só guarde Ministério Público, os entes públicos e as autarquias, e além dos que têm isenção legal, por exemplo, quem tem acesso à justiça gratuita. Tá? Vamos prosseguir. Parágrafo 2º, ó, que coisa interessante. A insuficiência, o que é insuficiência? Não recolheu, não pagou o suficiente. Ó. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará a deserção, que é o que a gente já viu, se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então olha só que louco. Se a pessoa fizer um recolhimento menor do que o que deveria ter sido feito, é o caso de intimar o advogado da pessoa para complementar, para suprir essas diferenças no prazo de 5 dias. Então veja só, a lei está te dando uma chance ainda. Porque pensa o seguinte, às vezes, eu vou dizer como procurador, mas eu vejo isso até na época em que eu só exercia advocacia, às vezes não é tão claro assim dentro dos tribunais o valor que você vai recolher desse preparo. Então veja só, imagine o seguinte, imagine que uma pessoa X recolhe R$ 38 de preparo, mas o valor correto seria de 58. Estão faltando R$ 20, certo? Neste caso, o advogado de X será intimado para complementar os valores, ou seja, pagar os R$ 20 que estão faltando. E se o advogado não fizer isso? O recurso será considerado deserto. Tudo bem? Tá? Claro, se não fizer isso no prazo de 5 dias, né? O recurso será considerado deserto. Então, uma afirmação que pode estar na sua prova é a seguinte: o recolhimento insuficiente do preparo implica a deserção do recurso. Então, olha só, a afirmação é falsa porque só será considerado deserto este recurso se antes foi dada a oportunidade de a parte, por seu advogado, complementar os valores. Só então, se não for feita a complementação, é que a gente pode dizer que o recurso estará deserto. Então, olha a perguntinha de prova. Coisa boba, coisa simples. O recolhimento insuficiente do preparo implica a deserção do recurso? É uma afirmação falsa. Por quê? Só implicará a deserção do recurso se a parte foi intimada por meio do seu advogado para efetuar a complementação, efetuar o suprimento, para suprir os valores, para completar os valores, e mesmo assim ela não fez. Então, preste atenção, porque a pergunta do seu concurso pode ser essa, tá? Então, às vezes quem está me ouvindo fala assim, pô, tudo isso pode ser pergunta do concurso, então o concurso vai ter 5.000 questões. Mas eu sempre coloco o que pode ser perguntado, porque tem coisa que talvez não seja perguntado, então por isso que eu tenho muito cuidado com isso, e por ser professor em curso preparatório, e professor dos bons, hein, pode falar o que for, mas professor dos bons. Se eu vejo uma questão que já caiu, isso significa que essa questão pode cair de novo. Então é o meu papel aqui fazer esse alerta para você, tá bom? Então, se não há um recolhimento suficiente do preparo, o que se faz? Intima-se o advogado para que em 5 dias ele faça o pagamento. Ah, não fez. A partir daí, depois desses 5 dias é que o recurso é considerado deserto. E só para finalizarmos, o parágrafo 3º diz o seguinte, ó, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno no processo em autos eletrônicos. Oh meu Deus, tem até sentido, né? Por quê? Porque veja só, processo eletrônico, então vamos lá, no processo eletrônico,
tudo estará na internet. Isso significa que o processo não será colocado dentro de um caminhão para ser levado para o tribunal. Se não há esse custo, não tem razão de se recolher o valor do porte de remessa e de retorno dos autos. Olha a pergunta do concurso. Olha a afirmação. É dispensado o recolhimento do preparo em autos eletrônicos. É uma afirmação falsa ou é uma afirmação falsa? É uma afirmação falsa, isso mesmo. Por quê? Porque o que é dispensado é o porte de remessa e retorno, que é um tipo de custa. Outras custas podem ser exigidas. Então presta atenção, cara. Se liga. Porque às vezes é um detalhe que pode te tirar do concurso. Às vezes é um detalhe desses que pode fazer a população da Índia e da China juntas passarem na sua frente. Às vezes é uma questão dessas que você erra, que você vê um monte de gente passando na sua frente, sendo que você poderia ter acertado. Então preste atenção. É dispensado o recolhimento do preparo no processo em autos eletrônicos? Não. Sabe por quê? Porque, no fundo, é dispensado o recolhimento só o porte de remessa e de retorno. É dispensado. E o preparo é o conjunto de todas as custas. Portanto, podem existir outras custas a serem recolhidas, tá? Então presta atenção nisso para você não ter trabalho, para você evitar de errar na sua questão de prova. Então, é dispensado o recolhimento do preparo? Não, está errado porque não é dispensado o recolhimento do preparo, porque o preparo são várias custas, e aqui a gente está falando de uma custa específica no processo eletrônico, o porte de remessa e de retorno, tá? Por isso que está errado. Tá bom? Um grande abraço, a gente volta em tantos outros vídeos, eu adoro estar aqui.